Vamos começar, né? Bom, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Como é, pessoal? Opa, agora sou eu. Agora vai. Boa tarde, moçada. Boa tarde. Só um. Não, porque eu falo bem nosso e aparecendo. Boa tarde. Boa tarde. Tem que ser. Moçada, a gente vai contar aqui algumas coisas para vocês, mas fundamentalmente o que a gente gostaria muito é que houvesse um bate-bola, tá? A gente vai explicar algumas coisas e tal, e à medida que você for despertando a sua curiosidade, abra a boca. Não pergunta sobre interesse, inteligência e sabedoria. Faça-as. Ponto. Não quero saber. E não tem essa de um tirar sarro da cara do outro, nada disso. Só faz a pergunta, a gente responde, boa. O intuito aqui é você ver a ciência na prática. E com coisas, inclusive, domésticas, coisas que vocês usam todo dia. Né? Todo dia. Essa é a ideia. Tá bom? Para começar, eu tenho uma atividade para vocês, só que essa atividade vai demorar um pouquinho. Então, durante vai acontecendo aqui os procedimentos que nós vamos ter, eu peço para que vocês façam o seguinte. Primeiro, eu estou passando aqui para vocês um fusível de rosca, ok? Depois nós vamos entender aonde nós vamos utilizar. Esse é o precursor do disjuntor. Sabe o que é disjuntor, né? Então, isso aí, antes do disjuntor existia esse fusível de rosca. Claro que existem outros tipos. Para o nosso sistema, esse aqui ficaria muito mais fácil de se aplicar. Ok? Vocês vão observar que tem a rosquinha e corta a lâmpada, são duas entradas, a rosca é uma, esse fundinho é outro, e você vai observar que ali dentro nós temos um material, outro metal, que, detalhe, tem um ponto de fusão um pouco mais baixo, que, passando uma corrente muito intensa, ele vai derreter. Nesse caso aqui nós temos um fusível de 30 amperes. Isso quer dizer que, passando uma corrente maior que 30 amperes, ele derrete, abre o circuito, para de funcionar. Okay? Para vocês terem uma ideia do que é 30 amperes, é mais ou menos o que você usa no seu chuveiro da sua casa. O seu chuveiro é 220, não é isso? Como um chuveiro de qualquer um. E o que regula lá são 30 amperes. Mais ou menos isso. Que vai dar uma potência de 6.600. Exatamente. De acordo com os conhecimentos adquiridos em aula, viu? Né? Segunda atividade. Eu estou passando 3 lâmpadas para vocês e eu gostaria que vocês pudessem desenhar o que vocês conseguem ver das resistências. Por quê? Porque é isso aqui que vai importar depois das nossas simulações. E para que você possa compreender realmente, nossa, é verdade, olha o que eu vi na aula tal, bate, né? O Wilson explicou isso aí para mim, e realmente, né? Agora eu estou visualizando, acontece isso mesmo, tá ok? Então você tem lá, por exemplo, a equaçãozinha da rola, né? Resistividade, comprimento, área de secção transversal. Então você vai observar, por exemplo, aqui eu tenho uma lâmpada de 60 watts e 127 volts, ok? Então você vai dar uma olhadinha, vai colocar lá a lâmpada 127 volts, 60 watts. Professor, posso fazer uma pergunta? Manda abraço. A minha avó falava sem lâmpada de 60 velas. Por que, hein, ao invés de 60 watts? Boa pergunta, né? Por que velas? Provavelmente na época dela, a lâmpada estava substituindo alguma coisa. Não é verdade? Vocês já escutaram essa expressão, 60 velas? Não. Então, por quê? Uma lâmpada de 60 watts ilumina tanto quanto 60 velas acesas. Por isso 60 velas. Porque na época dela não tinha lâmpada, tinha vela. É por isso, ilumina na mesma intensidade. Agora, eu tenho aqui outra lâmpadazinha, também 60 watts, só que essa aqui é de 220 volts. Então nós estamos pegando duas lâmpadas que têm a mesma potência, só que vão trabalhar potência nominal. Então nós vamos observar que existe diferença nisso.
A potência nominal dessa é 60, essa 60. Claro, se ligadas de forma correta. Só que detalhe, as resistências são diferentes. Então eu quero que você perceba qual é a diferença. Então na hora que você for desenhar, faça o desenho justamente salientando essas diferenças. O material é o mesmo. Qual o material mesmo? Tungstênio. Por que tungstênio? Por que tungstênio, moçada? Por que é o tungstênio que se coloca no filamento de uma lâmpada? Alto ponto de fusão. Tem que aguentar bem, né? Porque encandece isso. E por que encandece? Como é que é o nome desse efeito? Olha que barato. O efeito Joule, né? Depois nós vamos falar direitinho sobre esse efeito Joule. Aqui nós temos uma lâmpada de 220 volts e 150 watts. Ok? Também você vai observar a diferença entre eles. Ok? Eu não trouxe papel e caneta, não desenha, mas se você desenhar, tente observar essas diferenças. E essas diferenças estão basicamente aqui, ó. Ok? Sempre o mesmo material. Tungstênio. Então, o que você tem que prestar atenção? Nisto. Ah, professor, mas não dá para determinar a área de secção. Mas essa área está relacionada com quem? Com a grossura. Né? Verdade? Você fala de bitola, não é verdade? Super. Então você sabe que se é mais grosso ou mais fino, tem maior ou menor resistência. Então vamos entrar nesses detalhes, né? Então são 3 lâmpadazinhas que estão rolando aí e mais o fusível. Por favor, hein? Cuidado com essas peças porque nós vamos usar depois. Ok? Vai jogar para cima e vamos. Bom, para tudo isso, não é que entra a química nisso aqui. O que é interessante de você perceber é que todas as coisas, nós inclusive, têm energia, de alguma maneira. Ou energia elétrica, ou calórica, ou sei lá, o que você quiser. Tudo tem energia. E, especificamente, hoje nós estamos falando de energia elétrica. Então, nada mais justo do que perceber por que conduz ou não corrente elétrica. Então, rapidamente, vamos dar uma passadinha aqui, ó. O que são eletrólitos e não eletrólitos? Bom, substâncias eletrolíticas são aquelas que são capazes de conduzir corrente elétrica. E as não eletrolíticas não conduzem corrente elétrica. Eu já insisti várias vezes em algumas situações com vocês, tanto para quem faz o médico como faz a aula de manhã, que o composto iônico é um sólido na temperatura ambiente, né? Um sólido cristalino. Condutor de corrente elétrica quando fundido ou em solução aquosa, mas quando sólido ele não conduz. Nós vamos ver por que isso, tá certo? Enquanto que o composto covalente, você não tem perda e nem ganho de elétrons. Você tem um compartilhamento do par elétrico, portanto não forma íons. Se não forma íons, não conduz corrente elétrica. Beleza? Então, fundamentalmente é essa a diferença entre uma substância eletrolítica e uma não eletrolítica. Para isso, para você entender, a gente desenhou aqui um fio metálico, seja ele qual for, tá certo? Um fio metálico, onde eu peguei um pedacinho desse fio metálico e ampliei. Lá dentro o que é que tem? Tem lá um monte de átomos metálicos, onde você tem núcleo e eletrosfera. A eletrosfera está forradinha de elétrons, beleza? O núcleo é positivo. Jóia. Muito bem. Então o que a gente chama de ligação metálica? É um pseudocátions. Pseudo, o prefixo pseudo significa falsos, né? Vocês aprendem isso na biologia. Pseudópodes, falsos, pés. Pseudocátions, falsos cátions. Na verdade, eu tenho núcleo de átomos, o núcleo do átomo positivo, que funciona como se fosse cátion, como se fosse um falso cátion, banhado por um mar de elétrons. Então, isso aqui está em equilíbrio eletrostático. Muito bem. Quando é que você desequilibra isso? Quando você imprime uma DDP, uma forte diferença de potencial. Tá certo? Aí você põe lá na tomada
polo negativo, polo positivo. O polo, como é extremamente positivo, esses elétrons se sentem atraídos por aquele polo. Aí eles migram para lá. Eles migram no sentido do polo positivo. Aqui vai ter falta de elétron. Fica mais positivo ainda. Vai buscar os elétrons no outro polo. E aí você tem uma corrida de elétrons. Essa corrida de elétrons é o que se chama de corrente elétrica. Beleza? Ah, mas quando você representa a intensidade de corrente elétrica, o I, você faz ao contrário, né? Por que você faz ao contrário? Do polo positivo para o polo negativo. Isso aqui a gente tem que entrar na história da ciência. Por quê? Esta convenção foi estabelecida quando o modelo atômico era de Dalton. Lembra do modelo atômico de Dalton? O que era o modelo atômico de Dalton? O átomo era o quê? Uma bolinha maciça e positiva. Não se conhecia a respeito de elétrons. Quando é que ele fez esse modelo? 1808. Quando é que o elétron foi descoberto? Dependendo do autor, tem duas datas: 1897 e 1903. De qualquer maneira, o elétron só foi descoberto quase 100 anos depois. Então, qual era o modelo vigente da época? Era o modelo de Dalton, que os átomos eram bolas de bilhar, bolas maciças e positivas. Não se conhecia a respeito de elétron. Razão pela qual a intensidade de corrente elétrica foi convencionada assim. Depois de 100 anos ensinando assim, fica assim, né? Então, até hoje você aprende assim. Mas, na verdade, os elétrons migram do polo negativo para o positivo. Tá certo? Legal. Maravilha. Aí, a gente tem um dispositivo. Ora, antes disso, eu tenho um fio metálico aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos começar a ilustrar isso. Né? Eu tenho uma bateria aqui de 9 volts. Tá certo? Isso aqui é bombril. Bombril. Palha de aço. Bombril é marca, né? É palha de aço. Tá certo? A palha de aço é metal, fundamentalmente, isso é ferro. Ferro, se é metal, é condutor de corrente, né? Basta que eu imprima uma PDP. Tá bom? Então vou colocar isso aqui num polo e vou segurar no outro polo. Ah, começou a pegar fogo e parou. Por que parou? Não é metal, não tinha que conduzir corrente? Então, está conduzindo, eu posso te garantir que está conduzindo. Por que parou? Por que não chegou do outro lado? Você não vai, você acompanhou a preparação. Cala a boca! Calado! Ô, gente, o Monte começou dizendo a resposta disso. Ele começou dizendo a resposta disso. Não começou? Por quê? Tá bom? Quer ver? Quer ver a diferença? Vou fazer bem pertinho porque ela assustou com a queijo. Vou fazer bem pertinho dela. Olha. Vamos bloqueio aqui. Ó. Viu? Tá agora. Vou buscar o extintor. Eu vou fazer uma pontezinha. Eu não vou usar, porque não vai acontecer, mas por dia daí Para meu fogo, monge! Você sabe por que Que monte de fogo! Olha aqui, ó.
Agora vai sozinho. Harry Potter. Percebeu? É o mesmo bombril. Só que aqui, ó. Gostosinho. Aí tem o L diminuto. Por que, gente? O L diminuto e... Você tem duas respostas possíveis. Você pode me responder quimicamente, porque você já tem condição de me responder isso, e você pode responder fisicamente. Eu quero as duas respostas. Oi? Densidade não. Superfície de contato. Superfície de contato. Quem falou? Cadê? Superfície de contato. Aqui, eu tenho uma superfície de contato pequena. Quando eu abro o bombril, eu estou aumentando a superfície de contato. Lá, maravilha. Se eu aumento a superfície de contato, aí o bagulho reage rapidinho. Ó, nem coloca, já começa. Estou aumentando a superfície de contato. Beleza? Quimicamente é isso aí. Fisicamente, deixa um monte satisfeito, feliz da vida. Superfície, dimensões. Não sei nada. Oi? O quê? Área de seção? Pode ser encarado a área de seção? Sim, claro. Pode ser encarado. E uma outra coisa que está ligado à área de seção, o que é? Está ali, ó. Resistência. Não é resistência? Resistência. Manda ver. Resistência, formulinha da rola, né? O que nós falamos? Comprimento e a área de secção. Então você está alterando. Quando você estica ele, na verdade você está fazendo o quê? Uma teia. Né? Então o que acontece é que você teria, digamos. Alô? Sou eu. Me atende, sou eu. Então o que acontece? Ó, você tem um fiozinho aqui, ó, todo enroladinho. Quando você estica, você vai ficar aqui, ó. O que acontece? Ele fica primeiro, ele já começou a ficar mais comprido. É verdade? Ele está se distribuindo. Então aumentou o seu comprimento, aumentou, né, diminuiu a sua espessura. Ok? Ou seja, mudou a resistência. Aí você pensa só na área. Né? Fala em química, o pessoal fala em área. Né? É. Na física você pode pensar um pouquinho mais. É isso que está acontecendo. Vai ofender agora vai ofender mais. Muito bem. Nessa linha de raciocínio, eu tenho aqui um fabuloso dispositivo sensacional de última geração e alta tecnologia que eu mesmo fiz. Tá certo? É um fio paralelo, veja bem, fio paralelo, na ponta tem a tomada, tá? Aqui eu liguei um fiozinho num bolo do soquete e o outro fiozinho tá aí, tá aqui embaixo, deixei o circuito aqui aberto. Isso aqui está funcionando como um interruptor de parede aí, ou de abajur. Tá certo? Você abriu um dos fios. Eu abri um dos fios, o outro passou direto. Beleza? Tanto é verdade que se eu juntar essas duas pontas e puser essa coisa na tomada, você pode tirar seu celular daí, cara? Eu estou aqui em aluno hoje. Né? Que coisa. Daí, acende a lâmpada, certo? Desliga, por favor. Eu vou abrir o circuito. Vou abrir o circuito, pôr na tomada. Evidentemente, como o circuito está aberto, não funciona a lâmpada. Muito bem. Paralelamente
Paralelamente, eu tenho aqui 2 pozinhos brancos. Olha o que é? Eu tenho 2 pozinhos brancos. 2 pozinhos brancos. 2 pozinhos brancos. Muito bem. São 2 sólidos. Se são 2 sólidos, vai conduzir corrente elétrica? Fala comigo. Não, não vai. Por que não vai? Porque o cátion está preso no ânion. Quando é que conduz corrente? Quando o cátion e o ânion estão separados. E aí tem 2 possibilidades de eles estarem separados. Ou eles se separam em solução aquosa, ou então quando você derrete, fundido. De acordo? Muito bem. Então vamos fazer um teste com poder sólido para ver se é verdade. Por gentileza. Olha, é verdade. O outro sólido. Também não. Vai estragar. Agora passamos o seguinte, eu vou colocar um pouquinho desse sólido aqui. Um pouquinho desse sólido aqui. Pronto. Pois é, vamos saber o que é. Água. Água. Por favor, tomada. Produziu corrente. Me dá aquela água ali. Essa aí que eu usei. Isso aqui é água da torneira. Por que está conduzindo corrente elétrica se é água? Não, porque tem sais na água da torneira, água da Sabesp tem sais dissolvidos. E tem também cloro, faz a cloração que vocês aprendem na ETA, nas estações de tratamento de água. Então você faz uma cloração, você faz uma fluoração. Então tem íons, poucos, mas tem. Perseu, você quer dizer que a intensidade luminosa aí depende da quantidade de íons? Sim. Então aquele pozinho branco inicial, se está em uma intensidade